Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Vamos ler o versículo 54 a seguir. Aumente mais um pouquinho a música, por favor. Lucas 22, 54 a seguir. Glória a Deus. Chama aí o seu irmão do lado para ler com você. Evite conversar, circular pela igreja, enquanto a palavra está sendo ministrada. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Versículo 54 diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Todos digam amém? Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos agora. Curva a sua cabeça por um instante. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Revela, Senhor, o mais profundo do nosso ser, a tua vontade, o teu querer. Nós precisamos aqui, Senhor, hoje ouvir tua voz. Abençoe aqueles que me assistem, aqueles que me ouvem. Fala com todos, ó Senhor, em nome de Jesus. Usa. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã. Esse ano de 2018, duas palavras, elas estão bem latentes assim no meu coração. Eu tenho falado muito sobre sonhos. Tem sido algo que Deus tem ministrado muito na minha vida. Não por acaso nós estamos fazendo uma campanha onde estamos orando por sonhos. E uma segunda palavra que tem sido muito frequente no meu coração é a palavra recomeço. E não por acaso também eu tenho feito junto com vocês uma campanha de quinta-feira sobre recomeçar. Sonhos e recomeço são essas duas palavras que eu mais tenho falado neste ano. E todas as vezes que eu tenho falado sobre recomeço, Deus tem ministrado no meu coração. Ele quer trazer, está disposto a trazer um novo tempo para as nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Uma nova fase, um novo momento, uma nova etapa. Ontem à noite eu conversava com uma jovem, era bem tarde, ela me chamou no WhatsApp para pedir alguns conselhos e pedir oração. E justamente falava sobre isso, das dificuldades que enfrentou, das lutas que teve que passar, as decepções que teve que viver no ano de 2017, como foi difícil o ano de 2017. E ela estava me dizendo: pastor, mas esse ano eu vou recomeçar esse ano. E creio que essa semana, ela tem algumas situações na sua vida para resolver. Esta semana
ela me dizia justamente isso: essa semana eu creio que eu vou começar uma nova fase na minha vida, uma nova etapa na minha vida, um recomeço. E percebe que recomeço ele sempre acontece depois de um problema, depois de uma queda, depois de uma frustração, depois que uma porta é fechada, depois que uma decepção acontece na nossa vida. Daí você fecha um ciclo e você abre um outro ciclo. E nós precisamos ter essa sensibilidade de entender que um ciclo se fecha para que um outro ciclo seja aberto. Quem entendeu, diga amém. É preciso você ter essa sensibilidade que uma porta só é aberta na nossa vida quando uma outra porta se fecha. E o problema está quando nós ainda queremos entrar naquela porta que Deus fechou. O problema está quando nós queremos viver aquilo que já não é para nós vivermos, porque Deus já tem algo novo aqui para nós. O problema está quando nós insistimos em pegar o vinho novo de Deus e pôr em odres velhos. Não vai funcionar. Bom, recomeço é isso. Recomeço vem depois dessas situações. Eu li para vocês um texto que fala de um recomeço. É um texto que fala quando Cristo foi preso, foi levado para ser julgado, e Pedro, talvez o principal dos 12 apóstolos, Pedro, ele estava de longe observando. E o interessante é que tempos antes Jesus tinha dito para ele da decepção. Jesus tinha dito para ele que ele o trairia, que ele o negaria, melhor dizendo. E Pedro se vê numa situação ali naquele pátio, observando de longe, e justamente como Cristo falou que aconteceria, aconteceu. Quem entendeu, diga amém. Jesus tinha dito para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Você vai dizer que você não tem nada comigo, que você não me conhece, que a gente não tem amizade. Você vai dizer que eu não sou nada com você. E Pedro, quando ouviu aquela palavra de Cristo, Pedro falou o quê? Senhor, isso jamais vai acontecer. E a pior coisa que tem é quando nós achamos que algo jamais vai acontecer na nossa vida. Como dói, queridos? Concorda? Quem concorda, diga amém. Amém. Não, comigo não. Não, comigo isso não. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e tem até o péssimo costume de julgar. Como que pode? Como é que pode, né, aquela pessoa fazer isso? Eu jamais farei isso. Pedro disse justamente isso: eu jamais vou negar o Senhor. Ah, é? É incrível como nós somos provados nas nossas próprias palavras. É incrível como nós pagamos pelas nossas próprias palavras. É incrível como nós sofremos pelas nossas próprias palavras. Pedro disse: Senhor, eu jamais vou fazer tal coisa. E Jesus falou: tá bom, Pedro. Isso aí. E quando Jesus está ali naquele pátio, grande pátio, Jesus lá na frente, sendo julgado perante o sumo sacerdote, perante toda aquela cúpula religiosa, a Bíblia fala que Pedro, ele se mistura no meio da multidão. Tenta imaginar um lugar com centenas, com milhares de pessoas talvez, e Pedro ali no meio, escondido, só observando de longe aquilo que iria acontecer com Cristo. E de repente diz o texto que alguém se aproxima, uma criada chegou perto dele, se aproximou dele, versículo 56, e ela comentou com aquelas que estavam com ela: aquele homem ali, ó, aquele rapaz ali, ó, aquele ali, ó, ele estava com Cristo, ele estava com ele, ele andava com ele. E Pedro fala: não, eu não conheço esse homem ali, eu não conheço, eu não sei o que você está falando.
Diz a Bíblia que um pouco depois, alguém chega e faz a mesma pergunta. Ele andava com Cristo, ele fala: não, eu não sou esse homem que vocês estão dizendo. E a Bíblia diz que depois de meia hora depois, quase uma hora, aconteceu a mesma coisa, pela terceira vez. E foi justamente essa terceira vez que ele nega que conhecia Cristo, que andava com Cristo, que ele ouviu aquele galo cantando. E na hora que o galo cantou, diz a Bíblia que acontece justamente como Cristo tinha dito. Versículo 62 diz que Pedro sai daquele lugar. Ele sai e ele começa a chorar amargamente. Quem entendeu, diga amém. Amém. Por que Pedro chora, pastor, amargamente? Porque primeiro, Pedro não queria pecar contra Cristo. Pedro, ele não queria errar. O pecado não era algo que Pedro já estava pressupondo na tua vida. Abaixa um pouquinho, por favor. Pecado não era algo que Pedro já estava premeditando na tua vida. Mas foi uma situação que aconteceu na vida dele. Nós que servimos a Deus, nós sabemos que nós somos falhos, pecadores. E nós não queremos pecar. Nós não queremos errar. Nós não queremos fazer o errado, mas fazemos. Percebe esse conflito? Quem entendeu, diga amém. Nós não queremos, é incrível como existem coisas na nossa vida que nós juramos: eu não vou fazer isso mais. E daqui a pouco nós estamos lá negando a Cristo. É incrível como existem situações na nossa vida que nós somos alertados por Cristo e mesmo assim parece que na hora do vamos ver, parece que nós não nos atentamos a isso. Parece que apaga da nossa mente. Pedro nega a Cristo, e esse negar é ele pecar contra Cristo. E a grande frustração de Pedro é porque ele tinha dito: eu não vou negar, eu não vou fazer isso, Senhor. E ele fez. E quando você tem essa luta, esse conflito interno, acontece o que aconteceu aqui nesse versículo 62. Ele chorou amargamente. Pedro se decepcionou, não foi com Cristo. Pedro se decepcionou com ele mesmo. E quantas vezes na nossa caminhada nós decepcionamos com nós mesmos? Quem concorda, diga amém. Amém. Você olha para você e você se fala, você diz: não é possível. Como é que pode? Essa decepção que Pedro teve com ele mesmo foi o que levou ele a chorar amargamente. Diferente de Judas, que quando trai Cristo, ele não chora amargamente, ele não tem essa mesma ação de Pedro, mas Judas, ele comete o suicídio, ele foge e se suicida. Pedro não, ele chora amargamente, porque ele não queria ter feito aquilo. E eu estou aqui nesta manhã para dizer para você que na tua caminhada com Deus, muitas vezes você vai se decepcionar, e não é com Deus, é com você mesmo. Muitas vezes você vai dizer: eu não quero isso, eu não vou fazer isso, eu não quero isso para a minha vida. E em muitos momentos você vai acabar tropeçando novamente. E o que eu quero dizer para você nesta manhã não é uma justificativa para você tropeçar novamente, mas é a palavra de Deus dizendo que se for preciso recomeçar novamente, Deus vai te ajudar quantas vezes forem necessárias a você recomeçar e caminhar uma nova vida na presença de Cristo. Amém? Quantos podem aplaudir e exaltar ao Senhor nesta manhã? Glória a Deus, aplaude o Senhor mais forte. Posso ouvir amém? Amém.
Amém. 2. O pecado na vida de Pedro não era uma constância. O pecado na vida de Pedro não foi algo constante. Negar Cristo não foi algo constante na vida dele. Foi um evento que aconteceu na vida dele. O pecado não pode ser algo constante na nossa vida, por mais que ele aconteça. Percebe a diferença? Quem consegue perceber, diga amém. Amém. Não era uma constância. Pedro não negou Cristo a sua vida inteira. Foi um momento, foi um evento que aconteceu. O pecado na nossa vida, ele é esse evento que acontece. Não é aquela rotina, ou pelo menos não deveria se tornar uma rotina na nossa vida. Porque a partir do momento em que se torna uma rotina, isso se torna a nossa identidade. E quando algo torna-se a nossa identidade, é a mesma coisa de você diferenciar aquela pessoa que joga bola de domingo com os amigos, que joga bola de sábado com os amigos, com um jogador profissional de futebol. Qual é a diferença? Muitas. Mas a principal é que aquele que joga bola de sábado com um amigo, com os amigos, ele não é jogador. Aquilo ali é uma diversão dele. É diferente daquela pessoa que é um jogador profissional. A diferença de Pedro é que Pedro, ele não tinha uma vida, o pecado não se tornou a identidade dele. Aconteceu. E no momento que acontece, ele sente a dor do pecado. No momento que acontece, ele reconhece o seu pecado. No momento que acontece, ele se arrepende na presença de Deus. Aqui tem a diferença. O pecado não pode se tornar uma rotina, uma constância na nossa vida. Por mais que sempre pecamos, por mais que somos falhos, todas as vezes nós temos que entender: isso não faz parte de mim, isso não é parte da minha identidade. Identidade é aquilo que faz parte da nossa vida. Pedro não estava identificado com aquilo, Pedro pecou. É isso que nós precisamos entender, queridos. Pecado não pode fazer parte da nossa identidade, porque nós somos lavados no sangue do Cordeiro de Deus, no sangue de Cristo. Se isso tem sido uma constância na tua vida, em nome de Jesus, haverá um recomeço aqui nesta manhã, e uma nova história será escrita na nossa vida. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor e glorificar a Deus nessa manhã? Aleluia! Graças a Deus. Quem entendeu? Diga amém. O que acontece quando Pedro peca, pastor? O que acontece quando ele nega a Cristo? O galo canta. Na hora que o galo canta, ele fala: meu Deus, ele me avisou. Pedro abaixa a cabeça, chora, e ele sente a maior vergonha da sua vida. Ele sente o pior sentimento que alguém pode sentir: sentimento de culpa. Repita comigo: o pecado, mais alto, digo: o pecado, traz vergonha, e culpa. São dois sentimentos que matam. São dois sentimentos que nos deprimem. Como é ruim sentir vergonha, queridos. Como é ruim você entrar na igreja, sentar para participar do culto e sentir vergonha. Tem pessoas que elas nem conseguem vir para a igreja, porque ela tem a impressão que está todo mundo olhando para ela, todo mundo sabe o que aconteceu com ela. Eu não sei nada da tua vida. Às vezes a impressão que o pastor sabe da nossa vida, porque o pastor parece que conta a nossa vida. Não sei nada da tua vida. Só sei o que você posta lá no Face e eu vejo.
Pedro sente esses dois sentimentos terríveis: vergonha